eu tenho essa grata oportunidade de dividir esse momento com vocês. Fico muito feliz. Sejam bem-vindas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Flávia. Eu vou apresentar aqui hoje, a gente vai conversar sobre retinoblastoma. Senão, para começar, esse nome já é estranho, né? A Já é grande, população, né? a população leiga assusta um pouquinho. Bom, eu vou É. conversar com a doutora Natália Cavalcante. Ela é oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma e uma grande amiga. Seja bem-vinda, Natália. E Prazer com a estar Cláudia, aqui. obrigada. E com a Cláudia Dias, que ela exerce um papel aí bem legal. Ela é criadora da página Meus Primeiros Passos, sempre trazendo informações importantes para o público. Também é uma amiga e mãe do príncipe José Neto. E o vídeo dela travou. Tá travado mesmo. Tá travado. Ela Tá tá complicado. ouvindo. Vamos seguindo. Qualquer coisa também, a gente, ó, travou. Vamos esperar. O dela sumiu, né? Ela saiu, no Porque caso. sumiu. E o Não meu sei se a travou gente. aqui, aparece um monte de filtro. Não consigo nem mexer na minha tela mais. Travou minha tela, mas eu tô te vendo, entendeu? Entendi. Oh, meu Deus, será que vai dar certo? O propósito é tão bom, tomara que dê certo aí. Ó, Claudinha. sim, ela entrou novamente, eu já aceitei. Vamos dar só o tempinho. Ei, Voltei. Claudinha. Mas vamos lá, estamos aqui, estamos aqui. Vamos Bom, eu tentar, vai tenho. dar certo. Vamos tentar. É, tomara que dê, né, Vamos. gente? Que também se ficar cortando demais, dá fica mais complexo. Bom, então, para a gente não perder tempo, né? Vamos começar. A Vamos. primeira pergunta que eu quero já fazer é para a doutora Natália, para explicar para a gente o que é o retinoblastoma, quais os sinais e quais os sintomas que a pessoa que está portando a doença apresenta. Certo. Então, o retinoblastoma é um tipo de câncer, é o mais comum na infância, porém, mesmo sendo mais comum na área ocular na infância, ele ainda assim é raro, né? No ano, em cerca de mais ou menos 200 crianças são diagnosticadas pela doença. No dia a dia nosso do consultório não é comum, é bem raro, inclusive. E os sinais e sintomas, como que acontece esse câncer? Ele vai acontecer lá na retina, que é a parte posterior do olho, né? Então a gente tem a parte que a gente enxerga, que é a córnea, né? Que é a íris, o colorido do olho. Esse tumor ele acomete a parte atrás do olho. E ele vai, assim, os sinais e sintomas, eles são muito, assim, um pouco difíceis, porque a criança não fala, não, né, não, a mãe que vai perceber, no caso, né? O principal sinal que tem a leucocoria, que é aquele reflexo esbranquiçado que tem no olho. E como que a mãe vai perceber, como o próprio Tiago falou, né? Ele ficou percebendo que um olho estava muito diferente do outro. Em foto, em flash, em ambiente com pouca luz, principalmente, ele percebia que estava ficando mais esbranquiçado que o normal, certo? E como acontece muito na primeira infância, a criança ainda não fala, às vezes ainda tem menos de um ano, né? O diagnóstico geralmente é nessa faixa etária. O principal jeito de descobrir é fazendo pelo teste do olhinho, né? Que é chamado teste de olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Então a gente usa o oftalmoscópio, né? Acho que a Flavinha até tem um aí pra gente, eu não tô com o meu aqui, certo? Então esse aparelho a gente vai ver esse reflexo comparando um olho com o outro da criança. É feito logo após o nascimento pelo médico ou o pediatra, né, que é muito comum fazer, ou o próprio oftalmologista pode fazer esse exame. Sempre comparando um olho com o outro. Na medida que ele viu que não tem aquele reflexo vermelho, que é o normal, esperado, que a gente vai enxergar a luz atravessando pela pupila e chegando até a retina, aí sim manda para o médico especialista em óculo, o oftalmo que cuida da parte de câncer, né, do olho. E assim, esse exame, mesmo dando normal, ele tem que ser repetido, não é fez uma vez, deu normal, pronto, nunca mais vai fazer. Não, ele precisa ser repetido
né, ao longo da infância da criança, até porque precisa também ser diagnosticado outras doenças, não só o retinoblastoma, tem catarata congênita, né? Tem outros tipos de doenças que também a gente consegue detectar logo no primeiro ano de vida. E mesmo assim, já formando um parênteses bem grande, porque as pessoas acham que para levar a criança no oftalmo é só quando vai para a escola, quando já começa a aprender as letras, né? Quando ela já está lá com seus 6, 7 anos. E isso não é verdade. Além desse teste do olhinho, a gente precisa também ver outras malformações que podem acontecer na criança, além desse câncer, né? Que é o retinoblastoma. Então, por isso, muito importante o exame precoce, né? Assim como a criança tem que ir no pediatra, deve ir também no oftalmo para ver se está tudo bem. E não só pela visão, né? Esse retinoblastoma, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura sim, certo? Então, por isso a gente precisa estar em alerta. Doutora Natália, você falou uma coisa aí muito interessante, que é essa questão da criança, né? Por ser pequenininha, e a criança também tem aquela plasticidade. Então, o mundo é apresentado para ela e aquilo é uma verdade para ela. Então, Sim, ela não vai chegar e não vai fazer uma crítica, porque para ela está normal, né? Então, assim, se a normal, gente colocar exatamente. aqui, por exemplo, vamos colocar que um gato está voando, opa, estou vendo esse gato Sim, agora, está tudo certo. Então, a criança ela sim, não vai manifestar. Eu achei isso bem interessante de ser pontuado. Então, são os pais que têm que ficar muito de olho. Na sim, medicina da família, a gente já atende pediatria, né? E eu acho muito sim. interessante, assim, aqueles pais que chegam falando assim, doutora, tem alguma coisa errada? Né? Então, assim, ó, abre É, o olho. Se os pais falam, tem alguma isso. coisa Os pais errada? contam pra gente o que está acontecendo, né? Na maioria das vezes. Aí todo mundo fala, pai é exagerado. Não, mas a gente tem que ficar muito atento ao que o pai está falando, porque é ele que vai nos guiar, né? Para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, né, Claudinha? Isso. E me tire, Então, aproveitando, me tire uma até dúvida. antes de você fazer a perguntar, Claudinha, só um momentinho. Então, outra coisa que ela vamos reforçar aqui, essa questão o olhinho, ele pode mexer diferente ao que popularmente a gente fala de vesgo, né? Não é isso, Natália? Então, também a Ah, pessoa, sim. não é só esse reflexo, o olhinho pode ficar vesgo. A criança também pode apresentar dor, né? Dependendo do Pode, tamanho. dependendo. É assim, o estrabismo, que é o desvio ocular, ele pode acometer sim também no retinoblastom, porque lá na retina, como vai ter uma alteração das células e todo o funcionamento daquela parte nobre, pode acometer mácula, o nervo óptico e tudo. Então, o olho pode perder sua função ali e desviar, né? Que é o estrabismo já secundário devido a essa doença. E, dependendo do tamanho do tumor, ele também pode acometer o nervo óptico e levar ao aumento da pressão do olho. Aí sim, a criança pode ter dor, sim, começar a lacrimejar muito. A criança, se não vai falar e não consegue falar ainda, provavelmente ela vai ficar irritada, sentindo alguma coisa próxima à região do olho. E a mãe não vai achar aquilo normal, né? Ou ela pode até começar a falar que tá coçando, começar a esfregar muito o olho. Então, alguma coisa vai levar a gente a ver que tem alguma coisa errada ali, né? Não é normal ficar lacrimejando, o reflexo diferente, o olho desviado, né? Aí já entra outro parêntese, porque logo que a criança nasce, pode acontecer um desvio que é fisiológico, é normal, que pode vir a voltar ao normal até os 6 meses, mais ou menos. Mas, assim, é muito difícil diagnosticar um estrabismo logo no primeiro ano, né? Então, tem que também a gente excluir isso daí, ver se o olho tá torto, pronto, é o câncer. Não, tem um monte de coisas que a gente tem que avaliar, ver se realmente é um caso isolado, né? Ou se é um sinal de outra doença junto, né? E o glaucoma, que pode dar também secundário, já junto com o retinoblastoma, também já na criança tem que ser tratado o quanto antes, porque também pode levar à perda da visão, certo? Pode falar, Claudinha, desculpa te interromper. Não, sem problema. Uma curiosidade muito grande dos pais é por que popularmente falam no olho de gato. Sim, então lá na retina a gente tem uma coloração típica já das células, dos bastonetes, dos fotorreceptores que a gente chama, que é essa cor avermelhada, alaranjada, certo? Então, quando tem como se fosse, é praticamente uma massa tumoral, né? O tumor é uma massa esbranquiçada. Então, qualquer coisa que tampe ali aquele lugar que é avermelhado e vai ficando um aspecto esbranquiçado, acinzentado, vai mudar a coloração desse reflexo. Então, é chamado olho de gato.
Aí outra curiosidade, porque os animais noturnos, né, o gato, esses animais que usam muito a visão noturna, eles têm esse mecanismo próprio deles, que eles fazem esse mecanismo de alteração do reflexo do olho, quando eles vão enxergar em ambiente de pouca luz ou no escuro. Então, por isso se associa esse termo do olho de gato, sabe? Porque o gato mesmo, se a gente não para observar, mas agora faz sentido, né? A gente vê que ele fica com aquele reflexo esbranquiçado à noite, né? Mas não é que ele tem alguma doença, ele faz aquilo, o próprio organismo dele faz esse mecanismo para mudar as células, para elas se adaptar a um ambiente de pouca luz. E assim é o retinoblastoma também, vai alterando a cor conforme vai aumentando aquela massa tumoral ali. E pode pegar a parte da retina inteira, né? Então, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor vai ser o tratamento e o prognóstico também. Excelente. E doutora Natália, como então que se faz o diagnóstico? É somente com esse teste aí com oftalmo ou como mais? Sim, o primeiro exame, né, detectado, vamos dizer assim, é através desse exame que é simples, o oftalmoscópio, qualquer oftalmo pode fazer, na verdade. Viu que tem alguma coisa errada, porque esse reflexo não quer dizer que vai ser só o retinoblastoma, né? Manda já para o médico oncologista, né, ou pediátrico, ou oncologista ocular, que aí sim ele vai fazer outros exames melhores também para detectar, ver se é isso mesmo, se não foi um equívoco, né? Que às vezes a gente até é melhor pecar por excesso. Mas o principal é feito pelo teste do olhinho, sim. E é super fácil, né? Não é difícil conseguir, não é fácil acesso. Até o médico da família também pode fazer, né? Se tiver o aparelho que você tem, você pode fazer também. Doutora Natália, assim, para os papais e Sim. para as mamães que estão nos assistindo, como é feito o teste do olhinho? E quando é feito? Qual o período que é feito na criança? Assim que ela nasce? Assim que ela nasce, e esse exame pode ser repetido também 3, 4 vezes ao ano. Seria um mundo ideal, né? A gente sabe que isso não acontece, mas o ideal seria, assim, mesmo o exame dando normal, ser repetido depois 4 a 6 meses, que seria a primeira consulta do bebê, o ideal seria fazer antes dos 6 meses de vida, independente desse exame deu normal ou não, né? Para ver outras coisas, ver se a criança fixa e segue, se ela tem um reflexo centrado ou não, na pupila que a gente avalia com uma luzinha. Mas sim, a pergunta que você fez é como é feito. Então, esse Isso. aparelho que a Flavinha tem aí, que é o oftalmoscópio, ele tem um buraquinho que a gente aproxima o nosso olho, né, o médico, e a gente fica cerca de 5 a 10 centímetros próximo da criança. E através desse buraquinho vai sair uma luz que a gente consegue ver o reflexo no olhinho da criança, sempre comparando um olho com o outro, ver se essa pupila Você reage, vai, né? você vai falando aí, eu vou fazendo então. Vou até apagar um Ah, pouquinho tá, a ó luz lá, tem aqui, uma tá? Para vocês luzinha lá verem melhor agora. a luz, ó. É. E tem uma espécie de uma lupa que a gente consegue ver lá dentro, porque existe uma lupinha dentro desse aparelho que consegue aumentar e mostrar para a gente as estruturas dentro do olho. Então, sim, o médico, que é o médico da família, se ele tiver, assim, costume de fazer, não tem problema nenhum, pode fazer também, assim como o médico pediatra, que é muito comum fazer, e o oftalmo também. Hoje. Você tocou num assunto interessante também, né? Que cabe esse parênteses. Isso é um mundo ideal, né? Então, É assim, um nós, mundo por exemplo, ideal, um mundo ideal, muitas coisas seriam diferentes, né? Se a gente tivesse fácil acesso para todo mundo, né? Mesmo diagnosticando rápido, às vezes a pessoa pelo SUS não consegue ir rápido. Infelizmente existe sim esse delay aí que a gente chama, né? Que é esse atraso que pode acontecer. eu não Mas, sei. claro, a gente tem as coisas urgentes que precisam ser resolvidas logo, né? Então, agora, talvez, com esse assunto virou assim, muito mais conhecido, né, por todo mundo, ainda bem, talvez mude alguma coisa na prevenção, no diagnóstico, né, pelo SUS também, não só no particular, né? Mas isso até vale muito a pena falar, né? Que eu sou funcionária pública aqui do GDF e Sim. todos os bebês, quando chegam para a primeira consulta, todos já fizeram o teste do olhinho nos hospitais. Eu não No sei próprio se hospital, né? no próprio hospital. Então, faz Sim. teste do olhinho, teste da linguinha, teste do É, coraçãozinho, eles realmente chegam da com orelhinha, todos né? os testes feitos, exatamente. Eu também. Até onde E eu sei, tudo é feito logo que nasce. Uhum.
Então, isso é excelente. Agora, eu nem sei se na rede particular, porque eu já peguei algumas crianças de rede particular que algum desses testes aí não foram realizados. Então, assim, é uma É, vantagem, a gente tem que um ponto que a gente tem que, sim, né, falar a favor do nosso programa público, que inclusive entre uma das políticas, uma que funciona bastante é a puericultura, né, a avaliação do crescimento e do desenvolvimento da criança. Então, e essas sim. coisas são feitas. Aí você falou um outro detalhe, né? Hum, O nosso problema é aqui, né? Oftalmoscópio. Então, não é todo consultório, não é todo médico, sim, toda unidade básica de saúde que tem. Então, de fato, se sim. não tem, não tem como. E aí a gente enfrenta uma outra questão, que é a fila. Então, para essa criança ser avaliada quando deve, tem que ir para uma fila. Vai chegar em um momento oportuno, é outra questão, né? Mas até na minha própria É. experiência, assim, já tenho aí, não vou, vou falar a idade de formada, né? Porque não tem bastante, mas aí já com 10 anos de formada, eu nunca peguei nenhuma criança, nunca tive essa experiência, ainda bem. Claudinha, Pois você ia falar é, alguma coisa? Claudinha, Cortou. eu ia te falar, inclusive, isso agora, para você acalmar as mamães ou você mesma, Uhum. né? Que, assim, graças a Deus é uma criança, é uma doença rara também. Eu também, na minha época de residência, não peguei nenhuma criança com retinoblastoma, sabe? Aí a gente sabe, assim, aquela coisa, a gente estuda em livros, sabe que tem e tal, mas não peguei, eu não sei se foi azar ou felizmente, né? Mas não peguei nenhuma criança, assim, no meu dia a dia, porque é bem raro mesmo. Doutora Mas como a Natália, gente não conhece a infinito... não, pode concluir, Pode perdão. falar. Não, porque Não, não, muitas mães têm as mães muitas agora estão dúvidas. desesperadas, né? É, e O existe nosso a dúvida intuito aqui também. não é assim, é pelo contrário, é acalmar para poder levar, primeiro, levar ao oftalmo, mesmo que já fez quando nasceu o exame, né? O teste do olhinho já fez, deu normal, ótimo. Aí a criança está entre 4 meses, 6 meses, então ela precisa ir no oftalmo para fazer, além desse teste novamente, outros tipos de teste, outros tipos de exame que são feitos no oftalmo, porque não é só o de letrinha que a gente faz lá para ver óculos, né? Muita gente também tem essa impressão que é só quando a criança começa a ler, que ela já conhece as letras, as cores, que precisa levar. E não, a gente consegue detectar através de outros exames e outros testes. É mais uma forma, assim, de começar a levar antes do que levava antes, né? Antes todo mundo só levava nessa faixa etária mesmo, próxima à idade escolar. Que é justamente essa dúvida que os pais têm no período da primeira infância de 0 a 6 anos, qual a frequência que a criança deve ser levada ao oftalmo? Estando tudo Anualmente? normal, Ah, anualmente, estando tudo normal. certo. Agora, se a criança foi visto que ela tem 3 anos e aí foi detectado algum tipo de grau e se precisar passar o óculos, ela precisa voltar antes de 1 ano. Aí o médico vai determinar se ele quer ver em 6 meses, em 8 meses, que às vezes existem alguns casos que a gente passa o óculos à criança muito novinha e esse grau pode mudar mais rápido do que o normal, do que no adulto. Então a gente precisa avaliar antes ainda do que 1 ano, entendeu? Mas vai depender muito do que o médico viu na consulta. Mas assim, tudo normal, não tem nada no olho, reflexo do olhinho normal, uma vez ao ano é o ideal. Ok. Bem Certo? bacana. E aqui tá, as crianças que são prematuras também, né? Essas com 32 semanas ou menos de 1,5 kg, então também tem que ter um cuidado especial. Sim, Deve-se fazer essa consulta é, pelo menos até a sua sexta semana de vida, outro adendo. isso. Bom, Tem uma ao vivo, doença tem algumas doenças da prematuridade que também dá para ver nesse exame do teste do olhinho, né? A retinopatia da prematuridade, que é mais comum no prematuro. Então, é legal. Opa, ela sumiu? saiu. Saiu. Bom, Aí, então, o ideal também é essas crianças prematuras, né? Assim como tem aqui no pediatra, com a maior frequência, avaliar tudo isso que você vai saber falar mais do que eu, né? As crianças prematuras voltam mais do que as outras crianças para ver se está ganhando peso, crescendo, né? Então, o olhinho também, se não desenvolveu alguma parte do olho, o ideal é que elas voltem antes também para dilatar. Ah, outra coisa importante, a gente espera ela voltar? Continuar?
Vamos até. Deixa eu tentar ver aqui. Claudinha, cadê você? Pérez deu uma notícia para nós. Eu não sei o que está acontecendo, já faz bastante tempo que eu não consigo convidar. Então, assim, os meus convidados têm que Ah, pedir para participar, então eu não consigo mesmo. Vou peraí. mandando mensagem para ela aqui, mas pode ir falando sim, fique à vontade. Certo. Outra coisa que quando ela voltar, eu vou lembrar de falar também é que, assim, para as mães não terem medo de deixar a gente dilatar. Quando a gente Ah, achar que não precisa, não precisa. Porque, assim, realmente, dilatar demora, a criança pode chorar. Aliás, ela vai chorar, não tem essa, ela vai chorar. Nunca vi uma criança que não chorasse com colírio, porque arde mesmo, ela irrita, às vezes a criança fica sonolenta. Então, tudo isso a mãe não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Se a gente quer dilatar é porque realmente precisa. E tem alguns detalhes que a gente só consegue ver dilatando. Porque a gente precisa usar o capacete, às vezes, que é aquele para fazer mapeamento de retina, com uma lente também. Então, além do teste de olhinho, talvez vai ser necessário fazer isso. Então, tem que dilatar com certeza. Ó, isso aí Porque, já às tem uma vezes, a novidade mãe... para mim. Então, não é Hã? toda criança. Isso é até uma novidade para mim. Então, não é toda criança que precisa de dilatar a pupila quando chega lá Não, para então, consulta. se ela tá indo para uma consulta, às vezes, para ver outra coisa que não seja, precisa do grau do óculos ou ver o fundo de olho, talvez não vai precisar, né? A não ser que ela já tenha feito outros exames e viu que realmente não precisa. Agora, na grande maioria das vezes, a gente dilata sim. Se ela já tem Tá. 7 anos e vai precisar usar o óculos, a gente precisa dilatar para ver o grau, né? Que é a refração estática, que a gente chama. Ou se a gente quer ver outra coisa no fundo do olho também, a gente precisa dilatar. Aí precisa usar o colírio, vai ficar depois algumas horas com a pupila dilatada, né? A Tem mãe que criança deve desespera por. E a criança também deve achar super estranho, né? Porque é uma sensação É, muito ruim, né? Na gente é, já é muito a gente ruim. também acha, mas depois volta, assim, depende do colírio que foi pingado, da ação, mas precisa ser feito, né? Aí às vezes a pessoa vai com o intuito que a consulta vai ser rápida e não quer ficar lá esperando com a criança, né? Então é bom ir preparado já. Eita, olha o que está acontecendo aqui. As mamães também não se desesperarem no momento do Ah, exame. isso, do dilatar, você ouviu. Porque assim, para a gente avaliar a criança, é muito mais fácil também dilatar, porque ela mexe, a gente não consegue ver direito, né? O adulto a gente ainda pede para ficar paradinho, às vezes a gente não precisa dilatar. Agora, a criança é muito difícil examinar sem dilatar, para fazer fundo de olho, para fazer uma refração bem feita. Então, sempre no primeiro exame de óculos, a criança precisa ser dilatada, porque pode ter uma alteração de grau ali, que ainda ela está acomodando, que a gente chama, né? Mudando, a gente mudou o foco, mas só para falar que é importante sim deixar dilatar quando a gente precisar examinar, para não ter medo, o colírio incomoda ali, porque arde, né? Vocês já dilataram? Não sei. Aham, sim. Realmente pinga, é dolorido, tal, mas depois vai melhorando e fica embaçado, mas volta, né? Então a criança estranha também aquilo ali, mas é importante para o exame ficar bem feitinho. Doutora Natália, e o médico da família, ele examina o olhinho? Sim, se ele tiver, ele só não consegue fazer a questão de óculos, o mapeamento de retina, porque precisa de outros equipamentos. Mas para É. fazer esse teste do olhinho, pode fazer sim com esse que a Flávia tem, que é o oftalmoscópio. Então, se o É, médico sabe e se sente apto a fazer, não tem problema, ele pode fazer sim, o médico da família. Mas tem que ter o aparelho, o oftalmoscópio. e isso até cabe destacar que tem vários profissionais que, inclusive, não sabem disso, né? Que o médico da É, família é uma das competências nossas. Pode ser que talvez alguma coisa vá divergir entre a medicina da família com as outras especialidades, e nesse caso com a oftalmologia. Mas nós temos que avaliar, fazer o teste durante as consultas com 4, 6 meses e 12 meses, e depois repetir com 2 anos. Eu tenho o hábito, assim, porque a gente sempre anota em prontuário eletrônico, mas eu tenho um hábito assim, porque nós, na medicina da família, a gente tem um enfermeiro também que atende a criança. E essas sim, consultas elas são intercaladas. Então, passou por mim, independente da idade, como eu tenho um aparelho, eu já faço na criança. Porque se sim. acontecer alguma eventualidade, alguma troca, a criança não foi, então fica ali tudo certinho, né? Sim. É, sempre está fazendo. Mas quem faz é o médico. Então, nesse caso, a É, gente tem um.
médico da família, o oftalmologista e o pediatra que podem fazer o teste do olhinho. Os demais Agora se testes, viu a alguma coisa gente não faz. diferente, claro, vai ter que ser encaminhado, né? Não tem jeito. Mas o primeiro ali, se o médico é acostumado a fazer, sabe ver o que está normal e o que não está, não está normal, ele encaminha, né, para o oftalmopediatra, para o oncologista, né? Mas pode fazer sim, desde que não tenha nenhum problema, né? De falta do equipamento. E pronto, fez o diagnóstico. E como é esse tratamento? Essa doença realmente tem cura? Tudo depende da hora que foi descoberta, né? Então, como todo câncer, descoberto mais precocemente, mais chance de cura ainda. Infelizmente, algumas mães ou né, as pessoas que convivem com a criança já às vezes vão perceber já está bem avançado. Aí fica mais complicado, sim, o tratamento, né? Mas existem vários tipos de tratamento. Vai depender do grau de acometimento. Às vezes dá para fazer só um laser local, às vezes vai precisar fazer uma quimioterapia. Vai depender muito do tamanho do tumor. Se ele estiver pegando só uma pequena parte ali que não está nem acometendo a visão, melhor ainda, porque aí a gente não, né? O médico que vai fazer lá o tratamento quimioterápico consegue atingir só aquela região. Porque corre o risco também da criança perder a visão mesmo se tiver um tratamento eficaz, legal, às vezes aquele tumor vai deixar alguma sequela em algum lugar da retina, que é a parte nobre da visão. Eu sempre gosto de falar que a retina, o nosso olho é como se fosse uma TV, é comparado a uma TV, né? Então, a retina é como se fosse um motorzinho ali, que tudo que fica lá atrás da tela, atrás de tudo, é a retina. Então, se tem um problema nos cabos dos fios da televisão, não adianta a tela, que é a parte da frente, tá boa, né? O que tá mais importante é atrás. Então, não vai ter a imagem perfeita, certo? Então, tem tudo isso que precisa ser também esclarecido, que às vezes a criança pode sim perder a visão. Existem casos que é necessário até a retirada do olho, que a gente chama de nucleação, porque esse tumor também pode dar metástase, como vários cânceres podem dar também, né? Então, para esse tumor não ir para outros locais, às vezes, em alguns casos, pode ser feito também a retirada do globo ocular. Muito Doutora triste, mas assim, seria alguns casos são opções para salvar mesmo, né? Assim, a criança, para ter pelo menos uma qualidade de vida, né? e quais as Mesmo perdendo a visão. consequências desse tratamento? Então, aí vai depender do que for feito. Por exemplo, eu acho que tem uma consequência muito forte que é a social, né? Da criança no meio, perder a visão, assim, muito novinha, os pais lidar com aquilo. Eu acho isso é um impacto, assim, muito grande. Às vezes a criança nem tá percebendo tanto, mas a forma ali que os pais sofrem de ver aquilo, né? A consequência que eu tô falando em relação ao social, né? Consequências oculares. O pior que pode acontecer é perder o olho. Aí é colocado depois uma prótese, né, que é o olho de vidro no lugar, só para questões estéticas mesmo. Mas quando o tumor é descoberto logo no início, que conseguiu fazer o tratamento certinho e tem sucesso o tratamento, né, nos casos que diagnostica bem rápido, a criança pode não ter sequela da visão. Às vezes ela vai ter depois uma vida normal e ser curada, entendeu? Vai depender muito da fase que foi descoberto. Então, assim, a perda da visão, ela pode ocorrer, Pode ocorrer. se não for Pode. diagnosticado precocemente. Isso pode ocorrer. Inclusive, em alguns casos, pode acontecer do tumor dar nos dois olhos, né? Então, existe a forma unilateral, que é em um olho só, e tem a forma que acomete os dois olhos. Então, se Deus o livre acometer os dois olhos, né? Que pelo menos consiga salvar um pouco assim, da visão, para essa criança não ficar cega completamente. Mas, mais uma vez, vai depender do tamanho do tumor e quando foi descoberto. Se eu não me engano, a da filhinha do Tiago foi nos dois, né? Não, É, não tem ele uma... cortou um pouquinho. Ah, Você
sabe que essa informação eu não sei. Claudinha, Ah, você que é boa nas informações aí, porque assim, quando eu vi o vídeo, né, que eles fizeram, que eles publicaram, eu acho não que foi nos dois, eu falaram acho que que foi nos dois. falaram isso, não. E um só, e aí parece que um ela tá com a visão um pouquinho mais comprometida do que o outro, não sei. Não tenho certeza, mas assim, ela descobriu, tá com uma equipe maravilhosa, né, fazendo tratamento. Com certeza está em boas mãos, mas é aquela coisa, se o tumor estiver muito avançado, também em outros casos, assim, talvez não dá para a gente reverter a visão, infelizmente. E é realmente o mais triste, né? E É, o o mais fato, triste. o fato ainda de ter que retirar o globo ocular, nossa, realmente Não, assim, uma dor muito grande, né, para os pais verem aquilo, enfim. todo para todo o E, crescimento da criança, né? Lidar, porque essa nossa sociedade que o diferente não tem seu espaço, fica complicado mesmo. Então aqui cabe muito a gente ressaltar a importância da prevenção, do rastreamento, da busca ativa, né, sim, dessa doença. porque a consulta é uma consulta, assim, como ir no cardiologista de rotina, né, como ir no pediatra. E eles foram assim fundamentais para dissipar essa informação, né? Que só precisa ir no oftalmo se tiver problema, não, tem que ir de rotina também para checar se está tudo certo, né? Certeza. Uhum. Mais alguma coisa, meninas? Passamos por sufoco, mas eu acho que a Oh, informação ela foi muito bem dada. Quer falar alguma coisa, Claudinha? não, quero Você aí agradecer, né, pela oportunidade de compartilhar as dúvidas das mamães, dos meus primeiros passos. A doutora Natália por ter se disponibilizado em tirar as dúvidas de um tema que está tão em evidência. E quando a maioria das mães elas não tem ideia, eu falo isso porque eu sou mãe Sim. de primeira viagem, então se eu não tivesse a oportunidade de ter uma pediatra tão boa, que é pediatra e professora, eu não teria também a orientação correta. Por isso a dúvida é tão frequente de quantas vezes levar na primeira infância, Aham, quando ir ao oftalmo. sim. E lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco, tirando essas dúvidas, que tenhamos outras oportunidades de estarmos Com juntas com outros certeza. temas, para ajudar outras mamães e outros papais. E os meus primeiros passos agradecem a doutora Flávia pelo convite e a você por ter se disponibilizado em tirar essas dúvidas e Imagina. nos esclarecer. E nos deixar mais tranquilas, né? Deixar as mamães mais Sim, tranquilas de um tema tão sim, sim. delicado, porque eu não tenho dúvida e depois do vídeo de Tiago, os consultórios ficaram lotados, Sim. porque fica aquela angústia de saber, meu filho tem ou É o não tem, desespero, né? É, você saber que aquele serzinho assim, tão inocente, tão pequenininho, não tem condições de falar, de dizer o que está sentindo, e quando os pais percebem, já está no estágio mais complicado, né? Então, fica mais difícil. Então, exatamente. assim, obrigado pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento, agradecer a Flávia, Imagina. e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza, faremos outras, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de vários, não é Com isso? certeza, é verdade. e Obrigada, viu, pela importante, oportunidade também. Obrigada, Flávia. Obrigada, Claudinha. E é bom a gente ter esse papo assim mais descontraído, né? Porque aí as pessoas entendem, acho que com mais facilidade também do que falar em termos técnicos, né? Um jeito assim para todo mundo entender. nossa, com certeza. E você foi muito clara na sua explicação. A Claudinha é muito pertinente nas perguntas. Eu fico muito feliz em poder tê-las aqui e compartilhar, né, esclarecer de fato, essas dúvidas. E esse recado aí que você até deixou, né, Natália, para todo mundo não se desesperar mesmo, porque é o que acontece. Assim. Antes ninguém perguntava no consultório que teste era esse. Sabia que já É, chegava sabendo que era feito, fez, né? Olha, no hospital fizeram é, todos, mas não perguntava, e agora é uma dúvida recorrente. E sim, alertar mesmo, né? Alertar que exatamente. não, é bem raro, mas pode acontecer. Então, de Exato. fato, pais ou a pessoa que cria a criança ficar de olho. E quem tem o privilégio de consultar um oftalmologista, sempre fazer, né? Sempre levar Exatamente. uma De avaliação. rotina mesmo. Ótimo. Muito obrigada, meninas. Obrigada a Valeu, até a vocês. próxima, se A Deus todos, quiser.
Até a próxima. Fiquem Até. bem e todos que participaram. Muito obrigada. Uma pena que a live teve esses Duas contratempos aí partes. da internet, mas é o que É acontece. O verdade. importante é que a mensagem foi passada, tá bom? Um Tá bom, abraço para muito vocês. obrigada. Tchau, tchau.